Olá, turminha, tudo bem com vocês? A atividade de hoje é do Currículo em Ação, do livro Ler e Escrever, Sociedade e Natureza, Ciências. A atividade que nós estamos é a 1.4, página 133, que é esta daqui. Vocês se lembram que ontem a professora colocou um vídeo no grupo e esse vídeo era sobre acidentes domésticos? É exatamente esse o tema da nossa aula de hoje. Essa atividade tem como finalidade reconhecer locais e objetos que fazem parte do ambiente doméstico e que podem apresentar riscos à saúde e à vida. Iniciaremos nossa aula com uma conversa. Vocês já sofreram algum tipo de acidente doméstico? A professora vai dar um exemplo aqui de acidente doméstico. Cortar-se com uma tesoura ou faca, queimar o dedo, tomar um choque com o dedo na tomada, ingerir é beber, ou inalar é cheirar algum produto químico. Já aconteceu isso com vocês? Com a professora já. Quando eu era criança, eu era uma criança muito curiosa, né? E quando nós somos muito pequenos, nós não temos a dimensão do perigo que nós corremos ao mexer em coisas que não são para nós, crianças, né? Então a professora já foi teimosa um dia, eu já me cortei com a faca, eu já levei um choque na tomada. Que mais que já aconteceu comigo? Uma vez, a minha mãe tinha acabado de fazer o almoço, eu não sei o que deu na minha cabeça, eu fui lá e coloquei a mão na chapa quente do fogão. Então, eu não tinha muita noção, né, de coisas perigosas que nós podemos ter na nossa casa. E além de eu ter me machucado, a minha mãe ficou muito brava comigo também, né, porque já é pra gente ter uma certa noção, né, pessoal? Que mexer com faca, mexer com tesoura afiada, colocar dedo na tomada, não é uma coisa legal. Isso vai acabar acontecendo um acidente que pode ser desde uma bobeira, uma besteira, né? Não acontecer quase nada, ou pode acontecer algo gravíssimo da criança ter que ser internada ou acontecer alguma coisa pior, né? Mas graças a Deus, com essas artes que eu fiz quando eu era criança, eu fui aprendendo que era errado, né? Infelizmente, eu aprendi da pior forma. Eu aprendi passando por isso, né? Aí agora vocês vão entender a nossa conversa aí. Vocês já passaram por algum acidente doméstico? As crianças de antigamente eram bem menos espertas do que as de hoje. Essa geração que vocês fazem parte, vocês são muito espertos, né? Tem aí a internet, tem a televisão, que sempre aborda esse tipo de assunto, né? Então vocês são, né, mais espertinhos, sabem que se vocês fazerem alguma coisa do tipo, mexer com uma faca sem permissão, sem a supervisão de um adulto, vocês sabem que é muito perigoso, né? Nós vamos fazer a atividade, ou vocês vão fazer comigo, né, seguindo aqui as minhas instruções, ou vocês vão fazer com o responsável, tá bom? Na atividade 1, você deverá conversar com os seus familiares sobre acidentes domésticos e formas de preveni-los. Com o vídeo que a professora enviou para vocês, lá tem várias situações de acidentes domésticos e como evitá-los. Vocês não vão querer passar por esses acidentes, né? Coisas ruins na nossa vida nós devemos evitar.
porque não é legal cortar o dedinho com a faca, não é nada legal tomar um choque. Eu sou uma mulher bem mais velha que vocês, né? Eu me lembro até hoje da sensação horrível que eu senti quando eu levei um choque. Então, eu não quero isso mais para minha vida, porque eu sei que é uma coisa perigosa e não é uma coisa legal. Na questão A, vocês vão anotar o nome dos seus familiares que irão ajudá-los nessa atividade. Na questão B, vocês vão escolher um cômodo ou parte da casa que você irá desenhar. Aqui a professora deu exemplos: cozinha, banheiro, quarto, varanda ou outro cômodo. Na questão C, vocês vão planejar o que irá desenhar e quais legendas irá escrever, alertando sobre os perigos desse ambiente. Você poderá fazer um cartaz ou desenhar no seu próprio livro. Como vocês estão em casa, vocês podem desenhar no livro, tá bom? Você deverá desenhar os objetos ou locais que representam perigo a vocês nesse ambiente. Em seguida, escrever uma legenda alertando sobre os perigos de cada um. A professora vai dar um exemplo do que é uma legenda. Aí tem um fogão com um botijão de gás. A legendinha aí, ó, perigo de queimadura. Quando eu era criança, eu não tinha essa noção, né? Na minha cabecinha, eu achei que quando a minha mãe tivesse terminado de fazer o almoço, o fogão, num passe de mágica, estaria com a chapinha fria. Eu não. Fui lá e coloquei a mãozinha na chapa e queimei os 4 dedos da minha mão, que ficou com umas bolhas horrorosas, né? Fora a dor que eu senti, que, como eu falei para vocês, eu me lembro até hoje. A legenda é isso, né? A legenda é explicar o que está acontecendo aí na cena. Olha a faquinha aí, ó. A criança desenhou a faquinha. A faquinha, ela representa o quê? Risco de corte. Aí aqui a professora colocou, ó, será enviado um vídeo sobre acidentes domésticos. Assista ao vídeo antes de responder as questões, que foi o que a professora fez. Antes de nós introduzirmos esse assunto de acidentes domésticos, a professora colocou o vídeo no grupo falando sobre esse assunto, que é uma introdução. Tá bom, pessoal? Vamos lá para a página do livro, então, ler as comandas? Vocês já fizeram um cabeçalho no caderno, né? Vocês podem colocar nessa linha pontilhada em roxo aí a data que vocês estão fazendo a atividade. E agora nós vamos para a atividade em si. Vamos ler a comanda aí. Atividade 1.4, número 1. Converse com a sua professora, só que como vocês estão em casa, vocês vão conversar com os familiares de vocês, tá? Sobre acidentes domésticos. Os acidentes domésticos, eles acontecem dentro de casa, tá, pessoal? E formas de preveni-los. Preveni-los é evitar que eles aconteçam. Tá falando aqui que em grupo vocês vão desenhar os objetos ou os locais que apresentam perigo às crianças. Só que no caso aqui, como vocês não estão na escola, vocês vão fazer sozinhos com o familiar que está ajudando. Em seguida, escreva as legendas alertando sobre os perigos de cada um. Então, vocês se lembram lá o exemplo que a professora deu, ó, sobre o fogão e a faca? A professora pegou 2 desenhos de coisas perigosas e embaixo explicou quais são os perigos que esses objetos podem trazer para vocês que são crianças, tá bom? Anote o nome dos seus colegas de grupo. No caso, vocês vão anotar o nome dos familiares que vocês conversaram sobre os acidentes domésticos, na letra A. Na letra B, vocês vão escrever o cômodo
ou a parte da casa que seu grupo irá desenhar. Aí vocês vão conversar entre vocês e vão escolher um cômodo ou uma parte da casa para fazer o desenho, né, sobre o perigo que tem naquele ambiente para as crianças, o perigo de algum acidente doméstico. Na letra C, vocês vão planejar o que irão desenhar e quais legendas irão escrever, alertando sobre os perigos desse ambiente. Produzam um cartaz. No caso aqui, a professora orientou para vocês fazerem no caderno. Vocês podem fazer o cabeçalho, né? Escrever a comanda atividade 1.4, colocar a letra C e fazer o desenho, a legenda, tá? Que a professora vai saber qual é a atividade que vocês fizeram, né? O ambiente que vocês desenharam, a legenda que vocês criaram para esse ambiente. O que tem nesse ambiente de perigoso e o que ele pode trazer de perigo para vocês. Feito isso, caprichem no desenho, tá, pessoal? Caprichem na legenda, peça ajuda para o responsável. Quando vocês fizerem isso, vocês vão tirar uma foto legível da página do livro e vai mandar no particular da professora da sua sala, tá bom? Para nós corrigirmos a atividade. Um beijão, fiquem com Deus. Qualquer coisa nós estamos à disposição, tanto no grupo quanto no particular. E o mais importante que a professora tem que falar, essa atividade de hoje é uma atividade muito importante, porque vocês viram no vídeo, vocês viram a explicação da professora, principalmente nessa época de pandemia que nós estamos mais em casa, né? Vocês estão com mais tempo livre para não ficar pensando em besteira e fazer arte, tá, pessoal? Cuidado com o que vocês brincam, cuidado com objetos perigosos que vocês sabem que vai acontecer alguma coisa ruim se vocês manusearem esses objetos que não são para crianças, tá? Nós temos que evitar para não nos machucarmos, ter que parar no hospital. Isso são coisas que não são legais, tá bom? Prestem bastante atenção. Nós temos que pensar antes de agir. Vocês são crianças espertas, inteligentes. Eu tenho certeza que vocês aprenderam muito nessa aula de hoje, tá? E nós aprendemos para não deixar acontecer nada de ruim, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e tchau, tchau!